Começou. Deixa eu ver aqui. Boa noite, amada igreja, que a paz esteja em cada coração. Nós estamos nessa noite mais um culto da prosperidade, um culto da vitória, um culto da bênção. Você aí na sua casa, nós aqui, eu gostaria que você estivesse compartilhando essa live, que você chamasse as pessoas para ouvir a palavra do Senhor. Hoje nós vamos falar mais uma coluna que fala na palavra de Deus. Nós vamos falar do conselho, que é um pilar fortíssimo para quem quer ter bem-aventurança, para quem quer ter sucesso na vida. E nesse momento, querido, eu gostaria que vocês engrandecessem, adorassem o nome do Senhor. Eu queria que você curvasse a sua cabeça e já agradecesse a Deus por mais uma oportunidade que você está tendo de desligar a sua televisão e conectar-se ao reino dos céus nesse momento. Amém? Então vamos agradecer ao Senhor. Querido Deus, nós adoramos e glorificamos o Teu santo nome. Nós engrandecemos a Ti, ó Pai, por mais esse momento. E nós temos a plena convicção que o Teu Espírito vai ministrar, vai falar conosco, Pai. Agradecidos somos a Deus por mais um dia de vida, por mais um dia de vitória, por mais um dia, Deus querido, poder buscar conhecimento na Tua palavra. E eu peço agora, Espírito Santo, que o Senhor venha ministrar através da Tua palavra em cada coração, pessoas que vão estar entrando ainda nesta live, Deus querido. Eu peço que o Senhor venha tocar, que o Senhor, Deus querido, venha aplanar a terra, Deus, para que esta palavra venha cair numa terra produtiva, numa terra, Deus querido, aonde ela possa gerar frutos para o Teu reino e para a Tua glória, Deus. Eu peço, fala conosco nesta noite, no nome de Jesus, amém. Graças a Deus, somos gratos ao Senhor, porque mais um dia de vida o Senhor tem nos presenteado, nos dado vitória. E agora aí você na sua casa, a gente aqui na igreja, eu gostaria que você tomasse o seu lugar. E nós estamos falando das colunas que Salomão falou. E a semana passada nós atentamos para o livro de Isaías, aonde vai falar de algumas colunas. E a primeira coluna nós falamos do temor do Senhor, mas o versículo do livro de Isaías, ele vem falando numa sequência. Em primeiro lugar, ele fala do Espírito do Senhor, depois ele fala do Espírito da sabedoria, do Espírito do entendimento, do conselho, da fortaleza, de conhecimento e do temor do Senhor. Do temor do Senhor nós falamos no primeiro dia dessa live. E aí o versículo que nós estamos tendo base no livro de Provérbios, nós estamos estudando o livro de Provérbios, mas o versículo chave é Isaías 11, do 1 ao 2. E nesta noite eu gostaria de falar do espírito do conselho. O mundo fala diferente. O mundo fala, se o conselho fosse bom, ele seria vendido, não seria dado. Só que não é isso que diz a palavra do Senhor. Escrito, o livro de Provérbios, por um dos homens mais sábios que passou na face da terra. Porque eu também tenho Daniel, um homem muito sábio na presença de Deus. Mas é o livro de Provérbios, escrito por Salomão, e eu queria que você abrisse a tua Bíblia e nós vamos estudar a palavra do Senhor. Capítulo 2, versículo de número 6. Salomão, ele foi um homem tão sábio que ao escrever esse versículo, ele vai apresentar algumas colunas de sustentabilidade para a nossa vida diante do altar. E isso é muito forte, porque na realidade ele fala de 7 colunas descritas no livro de Isaías. Agora ele vem no capítulo 2 de Provérbios e ele vai dar algumas colunas que vai se repetir. E eu queria ler com você, capítulo 2, versículo de número 6. Convida mais pessoas para estar assistindo essa live. Muitas vezes a pessoa tem assim, fala, mas culto da prosperidade, não concordo. Não. A prosperidade vinda de Deus é uma prosperidade que ela tem sabedoria. Sabe administrar bem a sua casa, a sua vida. É uma prosperidade que você sabe tomar decisões corretas, sensatas diante da presença do Senhor. Então eu queria ler com você no livro de Provérbios, capítulo 2, versículo de número 6.
aonde o Senhor vai dizer assim, ó, porque o Senhor dá sabedoria, e da boca vem o conhecimento e o entendimento. Então aqui nós vamos ver algumas colunas, a coluna da sabedoria, a coluna da instrução, que é o conselho, que eu costumo dizer que se as pessoas ouvissem o conselho, refletissem, fizessem uma reflexão daquilo que está sendo dado e colocasse o peso numa balança, eu tenho certeza que muitos dos problemas que chegou na tua vida, você não teria ocorrido. Muitos problemas que nós temos na nossa vida é porque não escutamos conselho de pai, não escutamos conselho de pessoas. Então nós precisamos de conselho com toda certeza, porque Salomão ele fala muito de conselho. Então aqui nós vemos alguns pilares: o pilar da sabedoria, o pilar da instrução do conselho, o pilar do conhecimento e do entendimento. E hoje eu quero falar exatamente do conselho, porque o conselho na vida do ser humano, daqueles que se atêm para o conselho, ele vai eliminar muitos problemas que ocorrem na vida dele. Então, querido, eu quero trabalhar com você algumas coisas que eu busquei no dicionário comum. E se eu tenho esses pilares, automaticamente eu vou ser uma pessoa próspera. Se o salário não seja muito, eu sei administrar ele, então não vou ter problema. Eu não vou ser aquela pessoa que eu ganho X e vou gastar um absurdo. Então eu vou ter uma vida com tranquilidade. Eu costumo dizer na minha casa, uma vida de qualidade. E a gente percebe isso. Muitas vezes numa família grande, por exemplo, você percebe que tem um que ganha muito mais e ele tem uma vida agitada. Por quê? Porque ele não tem qualidade de vida, ele não sabe administrar aquilo que vem na mão dele. Ele não sabe administrar a sua vida. Muitas vezes ele tem a inteligência, mas ele não tem o entendimento. Mas o que significa tudo isso? Busquei um dicionário comum e eu quero compartilhar com você. A palavra instrução. A palavra instrução, ela significa ação de instruir. Ela significa ensino. Por exemplo, eu estou instruindo, eu sou professora e eu estou instruindo, eu estou ensinando. Então essa pessoa está tendo uma instrução. Agora veja bem, nós vamos chegar num outro ponto, se ela vai colocar em prática ou não, aí já entra num outro ponto, né? Que nós vamos chegar lá. Então, ensino, educação, formação determinada, habilidade, ela está tendo uma instrução. Quando eu falo de uma instrução, não necessariamente você ser um PhD, você ter um doutorado, mas muitas vezes, vamos colocar aqui um pedreiro, ele tem a instrução de alguém que conhece mais que ele, então ele vai buscar conhecimento naquela área, ele está tendo instrução. Agora, se ele vai colocar em prática ou não, depende dele. Que na realidade a gente vai traduzir aqui depois por um conselho, né? E ele vai colocar em prática ou não. Treinamento, noções adquiridas. Se ele vai ter tudo isso dentro da palavra instrução. Então, ele está tendo. No Brasil, geralmente essa instrução ela é dada no ensino fundamental e no ensino médio, né? Aí ela é uma instrução gratuita. Isso é direito de todo mundo. Todo mundo tem o direito de se instruir. Todo mundo tem o direito do conhecimento, né? Então a palavra instrução, ela significa treinamento, noções adquiridas, determinação, habilidade. Aí nós vamos entender o seguinte: o conselho. O que é o conselho? Por exemplo, eu vejo uma pessoa, eu vou falar da minha maneira, mas depois eu vou falar o que o dicionário fala. Por exemplo, eu vejo uma pessoa que ela está indo para um rumo que não é bom para ela. Então eu vou dar um conselho para ela. E vai depender dessa pessoa que está sendo aconselhada, se ela vai colocar em prática ou não. Porque nós temos o livre arbítrio. Tem pessoas que sofrem demais, ou por demasia. Por quê? Porque ela não ouve conselho.
ela não ouve o conselho do pai, ela não ouve o conselho da mãe, ela não ouve o conselho do avô, ela não ouve o conselho das pessoas mais velhas, ela não ouve o conselho do professor, ela não ouve o conselho de ninguém. Então é claro que essa pessoa, ela vai pagar um preço mais alto, ela vai ter um sofrimento muito maior na vida dela. Agora, aqueles que se atentam para o conselho, é o que diz a Bíblia, essa pessoa é sábia, essa pessoa tem entendimento e ela vai saber colocar em prática. Então, olha, o conselho é uma opinião. Alguém que está do teu lado e ele vai lá te dar uma opinião. Olha, eu acho que você não deveria fazer dessa forma. Vamos colocar aqui, ó, não sei porque eu estou falando de pedreira, mas vamos colocar aqui, muitas vezes a outra pessoa tem mais habilidade do que você. E aí, então ele falou, ó, se você fizer dessa forma, mas aquela pessoa é tão teimosa que ela acha que ela é o detentor da verdade e ela faz do jeito dela e dá tudo errado. Eu já escutei pessoas falar, ó, não faça assim, porque não tem sustentabilidade. A hora dela cair. E de fato, ocorreu. A pessoa não escutou o conselho, a laje veio no chão. Porque não escutou conselho. E o conselho, muitas vezes, é bom a gente tomar atento. Então, ó, opinião, ensino ou aviso do que a pessoa vai fazer ou não. É o que Salomão está falando aqui. São os pilares. Eu quero ter uma vida bem sucedida? Então tá. Então vamos analisar. Será que o que essa pessoa está me ensinando de fato é verdadeiro? Vamos analisar. Porque muitas vezes a gente é muito, diria assim, olha, muito presunçoso. Muitas vezes a gente quer ser o detentor da verdade. Eu não aceito opiniões. Isso não é bom. Jesus, ele fala que nós devemos ter um espírito humilde, de humildade. Quando nós temos humildade, sabe ouvir conselhos. E a gente vai filtrar se é bom ou se não é. Porque tem conselhos que também não é bom. Tem amigos que nos levam para o buraco. Que diz ser amigo, mas não é. Então tem conselhos que não é bom. Mas a gente tem que filtrar aquilo que é bom. Então o conselho, na realidade, ele é o bom senso, ele é a sabedoria, ele é a prudência. Então nós voltamos em tudo novamente, que é a sabedoria. Então quando eu ouço conselho e eu coloco em prática, eu tenho sabedoria. Aí a palavra aqui, ele vai falar de outras coisas, né? E eu queria ler com você lá no livro de Provérbios, no capítulo 8, 33. Olha que coisa linda que Salomão fala também em quesito do conselho. Provérbios 8, 33. Aonde a palavra do Senhor vai dizer: ouve a correção, não rejeiteis e sede sábio. Então, quando nós ouvimos conselho e colocamos e percebemos que aquele conselho é bom e a gente coloca em prática, você é uma pessoa sábia. Você é uma pessoa sábia. Vou colocar algo aqui que quando eu era criança o meu pai falava: não fume, não te faz bem. E eu escutava o conselho dele. E hoje eu sou grata por isso, porque hoje eu tenho a consciência de que realmente isso não me faz bem. Então eu optei pelo conselho. Mas muitas pessoas, o pai fala, a pessoa fala, ele não aceita. Só que isso já está na palavra de Deus há milhões, há muito tempo. A palavra de Deus vai dizer aqui, lá no livro de Provérbios. Então há muito tempo o Senhor já deu esse conselho através de Salomão: ouve a correção e não a rejeiteis. A correção, a princípio, ela é dolorida, ela dói, porque a correção, perceba que muitas vezes ela vai contra aquilo que eu quero, porque no momento que eu quero é aquilo que não é bom a correção. Mas olha o que Deus está falando: quando eu escuto a correção, isso é bom para a minha vida, eu sou sábio. Então quando eu aceito a correção, eu sou uma pessoa que tem sabedoria na palavra de Deus. Eu tenho sabedoria em Deus. Agora veja o que ele fala também, Salomão, no livro de Provérbios. Isso nós estamos tratando dentro do conselho. Provérbios 19, versículo de número 20.
O Senhor nos fala, ouve o conselho e recebe a correção. Perceba quando um pai vai corrigir um filho. A princípio é dolorido. Aí, se você voltar para a palavra de Deus, a Bíblia diz que o Senhor corrige aquele que Ele ama. Ao momento que Deus está nos corrigindo, é um conselho que Deus está dando para nós. Filho, não ande por esse caminho que não te faz bem. Lá na frente perderás a vida eterna. Então não é bom esse caminho. Pastora, mas o que eu ganho com tudo isso no culto da prosperidade? Quando eu escuto o conselho, eu vou prosperar. Por que eu vou prosperar? Porque eu vou saber administrar a minha vida. Então, naquilo que eu trabalho, vamos colocar dessa forma, naquilo que eu trabalho, eu vou me qualificar. Porque eu sei que se eu não me qualificar, eu vou ficar fora do mercado de trabalho. Eu percebo que tem pessoas no tempo da pandemia, ela não está conseguindo ser recolocada no mercado de trabalho. Muitas e de repente eu percebo que tem pessoas que mesmo em tempo de pandemia, elas já estão sendo recolocadas no mercado de trabalho. Por quê? Porque elas veem oportunidade de se qualificar. Então, vamos terminar o versículo. Ouve conselho e recebe a correção, para que sejas sábio. Olha que tremenda a palavra de Deus. Aquele que recebe conselho, Deus ele traduz essa pessoa como uma pessoa sábia, que sabe tomar atitudes acertadas na vida. Então ele obedece, porque na realidade Deus ele está dando uma correção, mas você não é obrigado a seguir. Mas quando nós seguimos essa correção que Ele nos dá e voltamos para o caminho, Deus está falando, tu és um filho sábio. A sua vida vai ser bem sucedida. Eu não estou dizendo apenas dessa vida, mas eu estou dizendo lá na frente, no porvir, a vida eterna. Então olha o que ele diz aqui, sejas sábio nos teus últimos dias. Olha que coisa linda. Então a pessoa que recebe conselho, eu vou traduzir, ele é um bom ouvinte, que é o que está falando da palavra de Deus. Ele é um bom ouvinte. E aí mais do que isso, quando ele tem um bom entendimento, aí cabe a ele colocar em prática ou não. Porque nós temos o livre arbítrio de colocar em prática e não. Então o conselho tem muito dentro do livro de Provérbios. Depois eu quero que você leia na sua casa, desde o capítulo 1 até o 31, eu quero que você leia e você vai perceber. Eu costumo dizer para os membros da IEP Água Branca que a pessoa que lê o livro de Provérbios, ela não erra, porque tem conselho para a nossa vida. Ele não é fiador, ele segue os conselhos que Salomão está falando aqui, ele vai dormir na casa dele tranquilamente. Ele vai ser uma pessoa que levanta cedo, ele trabalha, ele vai ser uma pessoa que ele busca o pão dele de cada dia, porque está tudo no livro de Provérbios. E ele vai ter uma vida bem sucedida, porque a palavra de Deus fala que aquele que levanta, no livro de Provérbios, ele fala de uma outra forma, mas ele quer dizer isso, aquele que levanta cedo e vai buscar o seu sustento, ele tem um alimento. Ele é como a formiga, que ele junta em tempos de bonança, para no tempo de escassez ele ter na sua vida. E é isso que acontece. Então a pessoa que é atenta para os conselhos que está no livro de Provérbios, ele é uma pessoa bem sucedida. E aí nós vamos para o segundo, na realidade seria o quarto. Eu quero falar rapidinho para você a respeito do espírito de entendimento. Nós falamos o espírito do conselho. Pastor, aonde está isso? No livro de Isaías, capítulo 11, versículo 1 e 2. Não é heresia, está na Bíblia. Tem pessoas que não entendem a palavra e falam é heresia. Então leia a Bíblia. Leia a Bíblia e depois você vem e conversa comigo. Está na Bíblia, no livro de Isaías, 11, 1 e 2. Então agora eu quero falar do espírito de entendimento. Eu não estou na ordem que está lá, tá? Porque eu já falei do temor. Então o espírito do entendimento. Eu quero que você entenda o que é entendimento, o que é inteligência e o que é, na realidade, ser ignorante. Eu quero colocar algumas coisas em rápidas palavras para vocês, porque esse culto eu não demoro muito.
Então, ó, eu busquei o significado do entendimento, para ser mais fácil para você entender. Para você viver uma vida diferente daquela que você tem vivido. Sabe aquela vida de fracasso? Porque muitas vezes a vida de fracasso que nós atribuímos, porque quando nós fracassamos, eu já ouvi muitas pessoas atribuir o fracasso a Deus, Deus não tem nada a ver com isso. O fracasso é por conta dela mesma, por falta dela de ser sábia. Por falta dela ser sábia, até mesmo nas escolhas, escolha de amizade, escolha nas amizades na escola, até mesmo dentro da igreja. Muitas vezes, por conta disso, nós deixamos de receber a bênção de Deus sobre a nossa vida. Então, eu quero falar um pouquinho para você sobre o espírito do entendimento. O espírito do entendimento. Olha o que diz a Bíblia. A Bíblia não, o dicionário. Entendimento é a faculdade de entender. Por exemplo, eu vou te explicar alguma coisa e você compreendeu aquilo. Você teve um entendimento daquele determinado assunto que eu estou falando. É a razão. A razão, aquilo que é a compreensão. É a interpretação. Tá, então eu estou explicando e você está tendo a interpretação. Isso daí é o entendimento. Agora vamos falar um pouquinho da inteligência. Porque muitas vezes a gente fala entendimento é a mesma coisa que inteligência. Não é. Há uma diferença. A inteligência é a faculdade de conhecer. Eu conheço o assunto. Eu conheço. Eu compreendo. Né? Mas aí se eu vou colocar em prática já é outra história. Eu conheço, eu sei que me faz mal. Eu sei que o tabaco faz mal. Eu sei que a bebida faz mal. Mas porém eu tenho conhecimento. Mas porém eu vou lá e faço tudo isso. Eu sei que aquilo lá me leva longe da presença de Deus, mas eu vou lá e faço do mesmo jeito. Mas eu tenho conhecimento do assunto. Então, olha, eu coloquei aqui ignorância. Porque muitas vezes a gente fala assim, você é ignorante. Você não está brigando, xingando essa pessoa. A ignorância, por exemplo, eu sou ignorante em time de futebol. Eu não entendo nada de futebol. Então, eu sou ignorante nesse assunto, eu não tenho conhecimento nesse assunto. A ignorância é a falta de instrução. Então, Deus está te dando a instrução para você ser sábio nessa noite. Para você sábio nos seus negócios, nos seus afazeres, na sua casa, no seu lar, nas suas decisões, tomar decisões acertadas, né? Então, o entendimento é a compreensão. E após receber a instrução, o instruído, você que está recebendo a instrução, cabe a você decidir fazer o correto ou continuar fazendo o errado. Então, vamos colocar, o pastor ensinou. Agora, se você quiser continuar no erro, eu não posso fazer nada. Jesus ensinou os 12. Judas preferiu, ele tinha o conhecimento, mas ele não optou em fazer o correto. E ele acabou, a palavra de Deus fala que ele veio e acabou se matando. E indo, automaticamente para o inferno. Então, veja bem, você está sendo instruído. Então, a inteligência, entenda, a inteligência permite ao homem ou à mulher fazer as escolhas. Deu para você entender? Vou traduzir. Eu tenho o conhecimento da palavra de Deus. Deus está falando para mim aqui, olha. Só que a inteligência me permite fazer escolhas. E eu posso fazer escolhas acertadas ou erradas. Quer que eu fale no culto da prosperidade? Por exemplo, em tempos de pandemia, eu sou uma pessoa, mas estou dando um exemplo. Uma pessoa desempregada, ela foi lá e ela recebeu um auxílio do governo. Em vez de ela guardar esse auxílio para comprar o arroz e o feijão, ela foi lá e gastou com coisa que não era pão. E daí ela reclama que ela não tem o alimento. Ela foi uma pessoa sábia. Ela tinha o conhecimento que aquele dinheiro era para o alimento. Mas a inteligência dela fez com que ela tivesse escolhas erradas. É a mesma coisa eu tenho o meu salário do mês. Eu tenho as minhas contas para pagar. Mas eu quero comprar roupas novas, e eu vou lá e eu compro tudo com roupa nova. Eu tenho conhecimento, eu tenho dívida, eu tenho água, eu tenho luz.
mas a minha inteligência me permitiu fazer escolhas erradas. Você consegue compreender? Então, querido, a gente precisa ter atitudes acertadas, para que depois nós não venhamos jogar a bomba na mão do Pai. Porque quando nós tomamos atitudes erradas, nós atribuímos que Deus é culpado. Quantas pessoas atribuem que Deus é culpado? Porque Deus deu a capacidade, o entendimento, o conhecimento e a inteligência dessa pessoa fez com que ele tomasse atitudes erradas. Eu vi algo que eu vou falar nessa live aqui, né? Não sei se eu deveria, mas eu vou falar. Eu vi algo que uma pessoa roubou um bebê para ela poder ganhar o dinheiro da pessoa. Falar que o filho era atitudes erradas. Ela tinha o conhecimento daquilo, se era errado. Mas ela fez isso para algo errado. É um absurdo. Então, as nossas escolhas, ela é perigosa. As nossas escolhas, fora a sabedoria que vem do altar, ela é perigosa. Porque muito mais vale levantar cedo, comer o pão, como diz a Bíblia, o pão de dores, do suado, e as nossas escolhas acertadas diante de Deus, e nós vamos passar a pandemia tranquilamente. Tranquilamente. Você pode ter certeza que você vai passar a pandemia tranquilamente na presença do Senhor. E Ele não você pode não ter o filé mignon, mas uma arroz não vai te faltar. E nós glorificamos a Deus por isso. Aí, queridos, eu quero que você entenda. O entendimento é a interpretação da escolha. E aí eu posso fazer certo ou errado. Vamos lá para o livro de Provérbios, no versículo 17, que nós estamos falando do entendimento. Então vamos lá, no livro de Provérbios 17. No versículo 16. 17 e 16. De que serviria o preço na mão do tolo? Olha, tudo que eu falei aqui. O de que adiantaria a fortuna na mão do tolo? Eu já vi pessoas ganhando salário mínimo, ter casa para morar, e não é casa ruim não, casa boa. E ter dinheiro para prestar para a gente. Sim, querido. Porque ele não é tolo. Aquilo que vem na mão dele, ele tem a sabedoria do alto céu. Como a pessoa ganhando fortuna e não ter dinheiro para ter uma casa para morar. Então é o que Provérbios está dizendo aqui, olha, no 16. De que serviria o preço na mão do tolo? Para comprar a sabedoria, visto que não tem entendimento. Olha que negócio é isso. Como que Salomão falava dessas três coisas: sabedoria, conhecimento e entendimento. Se eu tenho sabedoria, meu amado, eu posso ganhar um salário mínimo. Você vai perguntar para mim como, pastora? Vem aqui que eu vou te ensinar. Eu posso ganhar um salário mínimo e eu vou ter um campo para comprar e eu vou ter dinheiro para comprar esse campo, porque eu tenho a sabedoria que vem do alto céu. É só saber administrar. É só saber administrar. Então, querido, agora vá lá para o livro de Provérbios, capítulo 4, versículo de número 7. E vou te dizer algo. Se eu tivesse esse entendimento quando eu era mais jovenzinha, hoje eu era milionária. É que a gente aprende mais tarde. Mas se a gente administrasse todo o dinheiro que veio na nossa mão, eu ouvi um economista falando isso. Muitas vezes você fala, o que é 50 reais? E gasta tudo os 50 reais. Mas eu ouvi um economista falando que se você colocasse 50 reais na poupança do seu filho, desde quando ele nascesse, e até com 18 anos, ele já ia ter 1 milhão no banco. Agora, nós falamos em qualquer coisa. Então, querido, vamos ter sabedoria. Não é que nós ganhamos pouco, não. É que nós não temos a sabedoria do alto céus para administrar as nossas coisas. É dessa prosperidade que eu estou falando. Eu não estou falando daquela prosperidade que você dormir em colchão de ouro. Se Deus quiser, Ele pode te enriquecer sim, porque diz a palavra do Senhor que Ele enriquece quem Ele quer e empobrece quem Ele quer. Então Ele tem poder sim de enriquecer a tua vida. Ele tem poder. Mas eu estou falando de uma vida de qualidade.
Eu estou falando de uma vida de bênção. Eu vou falar algo aqui, meu amado, que talvez machuque no coração de muitos, mas é a verdade, eu não posso omitir a verdade. Tem pessoas que ela tem um bebê e ela não tem condições de sustentar aquele bebê, mas ela quer o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Falta de sabedoria. Falta de sabedoria. Falta de sabedoria. Às vezes ela não dá conta da vida dela e ela quer mais. Então isso é complicado. Agora vamos lá no livro de Provérbios 4:7. Olha o que Deus vai falar para mim e para você. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o conhecimento. Olha Deus falando para nós. Quando Deus está falando de sabedoria, conhecimento, entendimento, Ele não está falando para você entrar numa Unicamp, Ele não está falando para você entrar numa USP. Ele está dizendo assim, olha, que mesmo aonde você está colocando a tua mão, a Bíblia diz isso, em tudo que colocar a mão, faze o melhor. Então vamos lá, se eu sou um confeiteiro, eu tenho que ser o melhor confeiteiro. E eu vi pessoas abandonando faculdade para trabalhar, muitas vezes com beleza, com sobrancelha, e hoje estão fazendo fortuna com isso. Mas o que Deus está falando? Aonde você colocar a tua mão? Se você for uma mão, faça melhor. Seja prestimosa, prestativa com as coisas que você tem dentro da tua casa. Faz o melhor lá dentro da sua casa. Ele não está falando de uma faculdade, de um doutorado, né, de você estudar numa faculdade de Harvard. Ele não está falando nada disso. Ele está falando de um conhecimento daquilo que você faz. Faz o melhor, faz de boa qualidade. Por exemplo, vou voltar a falar do pedreiro de novo. Não sei porquê, Deus está falando com algum pedreiro aí, ó. Mas esses dias eu estava vendo como que o pedreiro consegue fazer uma caixaria sozinho, pois o cara fez. Ele colocou lá, ele fez um jeito lá e ele fez a caixaria sozinho, ele não vinha ajudando, ele fez. Então a gente vê certas coisas porque a pessoa ela coloca a mão e ele faz bem feito aquilo que ele faz. Você manicure, você é melhor. Você é cabeleireiro, você é melhor. Vou pesquisar, vou buscar, tem tantas maneiras e hoje nós aprendemos tudo na internet. Hoje eu vou falar uma coisa para você, estou pegando o gosto de culinária, estou aprendendo tudo pela internet. Então, querido, é deste conhecimento que Deus está falando e eu encerro aqui, lá no versículo 7, a sabedoria é a coisa principal, adquire. Se você adquirir a sabedoria, você vai ser a melhor esposa, você vai ser o melhor filho, você vai ser o melhor esposo, você vai ser o melhor pai. Você vai ser a melhor faxineira, você vai ser o melhor em tudo que a profissão que você escolher, você vai ser o melhor. Você vai ser o melhor. E quando nós fazemos por excelência, eu vou falar algo que o Espírito de Deus está colocando no meu coração. Não tem como Deus não abençoar a nossa vida. Não tem como Deus abençoar a nossa vida. Às vezes eu vejo, irmãos, pessoas que têm uma mão para ganhar dinheiro e ficar rico mesmo, de riqueza, porque a pessoa sabe trabalhar, mas é tão relaxada, não cumpre horário, não cumpre pedido, não cumpre meta, fala que o cliente fala, leva tal dia, ele fala, vou a semana que vem, vou na outra semana, enrola mais do que sabe enrolar mais do que qualquer coisa. Mas seja o melhor profissional e você vai estourar em ganhar. É isso que Deus está dizendo para você nessa noite. Adquire a sabedoria, busca o entendimento, busca o conhecimento daquilo que você faz, não daquilo que o outro faz. Aí você vai ver a bênção de Deus chegar no teu lar e na tua casa. Agora eu quero orar. Quero que você fique aí na sua casa em pé. Nós vamos clamar a Deus pela tua vida financeira. Porque não adianta sermos demagogos. Eu não preciso de dinheiro. Não é verdade. Nós precisamos de dinheiro sim. E Jesus ensinou Pedro que o dinheiro as pessoas são muito mal acostumadas. Muito mal acostumadas. Elas querem de graça as coisas. Jesus fala, Pedro, pega a varinha aqui, ó. Você vai lá e pega 2 tributos. Um para ti e um para mim.
Então, querido, eu vou orar para Deus abençoar a tua vida. E se você estiver desempregado, Deus vai abrir uma porta. Mas quando Deus abrir essa porta, valorize, faça, seja o melhor profissional. Para amanhã ou depois você não está desempregado de novo. Eu faz 25 anos que eu estou no mesmo lugar, aposentando esse ano no mesmo lugar. Então, querido, nós não podemos, a gente tem que valorizar aquilo que Deus coloca na nossa mão. Então, curva a tua cabeça, eu quero orar pela tua vida. Querido Deus, hoje é culto da prosperidade. E a tua palavra diz, ó Deus querido, que bem-aventurado, feliz é aquele, Pai amado, que coloca a sua vida diante do teu altar. E nesse momento, Pai eterno, nós colocamos a nossa vida diante do teu altar. Assim, Deus querido, como nós estamos aprendendo na tua palavra, sobre as 7 colunas, Deus querido, que Salomão descreve, que Isaías descreve, Pai amado. Amado Deus, eu peço que o Senhor traga o entendimento, a sabedoria, o conhecimento, Pai amado. Amado Deus, ou melhor, que o Senhor desperte o desejo, Pai, dessas pessoas que estão ouvindo, para que elas possam buscar, ó Deus querido, o conhecimento, Deus, e colocar em prática tudo aquilo que elas têm aprendido, Deus, e o Senhor abençoar a vida delas na área financeira. Amado Deus, sem o dinheiro nós não conseguimos pagar a nossa água, a nossa luz, Pai. Então eu peço que o Senhor abençoe, e aonde essa pessoa colocar as mãos, que ela seja abençoada. Amado Deus, se porventura tem pessoas aqui nesta noite, Pai, ouvindo essa live, elas se encontram desempregadas, elas estão angustiadas porque não têm, Pai querido, muitas vezes o alimento para colocar na panela. Eu peço, Deus da glória, que o Senhor venha abrir as portas. Eu chamo a existência do milagre. Essa pessoa que trabalha autônomo, Pai, eu profetizo na vida dela, não vai faltar o pedido, Pai querido. Eu tenho a plena convicção que eles vão fechar pedidos, ó Deus querido, e eles vão passar esse tempo de escassez, esse tempo de dificuldade, Pai querido, na bênção e na vitória, porque o Senhor é Deus, Pai. E a tua palavra diz que o Senhor vai na frente, abrindo caminho, quebrando ferrolhos, quebrando algemas, ó Pai querido, e trazendo a existência do milagre, da vitória, na vida, Deus querido, desta pessoa, na área financeira, Deus da glória. Eu peço agora, no nome de Jesus, ó Pai, eu determino, Deus querido, a bênção, Pai, e a vitória, porque a tua palavra diz, ó Deus querido, que tudo que nós pedirmos, Deus querido, no milagre, na vida, Deus querido, do que desta pessoa, Pai, eu chamo a bênção do Jeová Jiré, do Deus provedor, Pai, aquele que tem poder nos céus e na terra, e eu creio que essa vida vai ser abençoada pelo poder e pela autoridade que há na tua palavra, e desde já eu te agradeço, no nome de Jesus, amém. Graças a Deus, que você leia o livro de Provérbios, e você tenha a inteligência de optar por aquilo que é correto na tua vida, amém, querido? Deus abençoe a tua vida. Na quinta-feira à noite nós estamos aqui, no domingo de manhã e no domingo à noite. E no sábado à noite nós temos o culto de jovens. Compartilhe as lives e nos ajude a divulgar a obra do Senhor. Amém? Deus abençoe a tua vida e vamos agradecer ao Pai. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, pela instrução que vem do alto céu sobre a nossa vida, Pai querido. Ser com cada pessoa, Pai querido, no nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo permaneça em cada coração hoje e sempre. Deus abençoe a tua vida, no nome de Jesus.